Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Fundação Dom Cabral. Hoje temos aqui a presença ilustre do professor Paulo Rezende, um dos grandes especialistas brasileiros em infraestrutura e cadeia de suprimentos. É com um grande prazer que a gente recebe hoje você aqui, Paulo, para falar sobre um tema bastante importante, que é a gestão da própria cadeia de suprimentos. Antes, um pequeno resumo aqui do currículo do professor Paulo. Não vou passar todo, Paulo, senão vai precisar de todo um vídeo apenas para poder falar esses pontos. Mas vamos lá. O professor Paulo Tarso Vilela de Rezende, ele é o líder do processo de desenvolvimento e líder dos programas de pós-graduação aqui na Fundação Dom Cabral. Como titulação, ele é doutor em planejamento de transportes e logística pela University of Illinois, na Urbana-Champaign, acho que é assim que pronuncia, né, Paulo, nos Estados Unidos. É mestre em planejamento e engenharia de transporte pela Memphis State University, em Tennessee, nos Estados Unidos. É especialista em planejamento urbano também pela University of Illinois, na Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. Especialista em estatística também pela University Illinois, na Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. E graduado em engenharia civil pela FUMEC, em 87. Como eu já falei, o Paulo, além de professor da Fundação, ele lidera os chamados processos de desenvolvimento aqui na Fundação, além de liderar também os nossos programas de pós-graduação, ser membro do comitê do nosso núcleo técnico, professor e pesquisador nos temas de logística, cadeia de valor, supply chain e planejamento de transporte daqui da Fundação Dom Cabral. Uma outra atividade importante que eu destacaria aqui do professor Paulo é que ele é o coordenador do núcleo CCR, Fundação Dom Cabral, de Infraestrutura e Logística. Paulo, depois deste resumido currículo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria começar aqui com uma pergunta que é simples, mas não acredito que seja fácil. Para falar de cadeia de suprimentos, acho que a gente poderia conversar, em primeiro lugar, sobre o macro contexto da gestão dessa cadeia. E aproveitando aí que você é nosso especialista em infraestrutura, seria interessante saber como é que você avalia hoje a situação da nossa infraestrutura no Brasil. Como é que estão os investimentos do país nesse aspecto? Quais perspectivas que você enxerga? Sem dúvida nenhuma, Sagó, a infraestrutura no Brasil é um elemento preocupante para a competitividade das empresas que atuam aqui no país. Quando nós olhamos a nossa história recente, nós observamos que o Brasil tem tido uma pouca preocupação com os investimentos em infraestrutura, e isso vem praticamente desde a década de 70, onde nós tivemos uma grande explosão de grandes obras no Brasil. De lá para cá, nós não tivemos um grande plano que investisse o suficiente em, por exemplo, portos. Os portos brasileiros hoje são portos saturados. Eles já encontram muitas dificuldades em movimentar as cargas, principalmente no sentido da exportação. Um exemplo que nós temos agora, que estamos vivendo neste momento, é o Porto de Paranaguá, onde filas de caminhões se formam esperando para embarcar as suas cargas nos navios. É verdade. Depois nós passamos, por exemplo, para o sistema rodoviário nacional. As rodovias brasileiras se encontram hoje num estado de deterioração que prejudica muito o escoamento, por exemplo, em áreas agrícolas, em fronteiras agrícolas, onde a rodovia não tem nem asfalto direito, né? O custo do frete sobe muito, isso aí atinge a competitividade das empresas. E, finalmente, a gente pode chegar na questão ferroviária, onde o Brasil, por ter uma dimensão continental, ele não tem favorecimento, né, a presença de ferrovias no centro-oeste, nas fronteiras agrícolas do norte. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma situação preocupante. A infraestrutura brasileira hoje preocupa bastante. E os níveis de investimento? Os níveis de investimento, na nossa opinião, ainda são níveis muito baixos. Para se ter uma ideia de comparativa do que nós estamos falando, a China hoje
investe e tem investido nas últimas décadas, tem investido 8% até 12% do seu PIB em infraestrutura. Perfeito. Aí a gente considera não só transporte, como energia e tudo. E o Brasil não passa de 2% do seu PIB, né? Então é preocupante, e o que nós estamos vendo agora, né, é uma preocupação. Aí sim nós podemos falar que esse governo, nessa década, tem se preocupado muito com essa questão da infraestrutura, tanto é que lançou o Programa de Aceleração de Crescimento, que é o PAC, que é um programa, um conjunto de projetos dedicados a melhorar a infraestrutura do país. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos um longo caminho a percorrer. Temos um saldo devedor ainda muito grande, né? Temos. Agora, no contexto aí acho que não dá para falar do assunto infraestrutura, sem lembrar, obviamente, de Copa e Olimpíadas, que é, no bom e velho linguajar do planejamento, uma ameaça e uma oportunidade, né? Professor, na sua visão de especialista da área, ainda há tempo? Ainda há tempo de nós prepararmos a infraestrutura do Brasil para realizar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Já não há mais tempo de ter nas Olimpíadas e na Copa do Mundo um mote para prepararmos o Brasil com uma infraestrutura de longo prazo. Perfeito. Ou seja, vamos esquecer o legado. Nós não teremos um legado de infraestrutura para o Brasil, tendo como mote, né, como motivo principal, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. A área de aeroportos, um grande gargalo brasileiro, um motivo de preocupação muito grande das autoridades, principalmente das autoridades lá de fora, da FIFA, né, do Comitê Olímpico Internacional, que tem colocado que a questão aeroportuária no Brasil é uma questão que pode fazer com que nós tenhamos a nossa imagem arranhada. Sim. Né? Bom, então o que significa aeroporto para 2014 e 2016? Nós vamos estar preparados com aeroportos para 2014 e 2016. Como? Vamos ter terminais temporários, são aqueles módulos que vêm, se acoplam, aumentando a capacidade do aeroporto. Outro dia, um agente público me falou uma coisa muito interessante. Falou o seguinte: para que eu preciso de preparar a minha cidade duplicando rodovias, duplicando avenidas, aumentando as linhas de metrô? Eu não preciso disso porque eu sei o dia do jogo, eu sei a hora do jogo com bastante antecedência. Então eu mando fechar tudo, não tem problema. Então, o aeroporto vai funcionar mais ou menos assim, né? Nós vamos preparar o aeroporto para acomodar um pico de demanda. Sim. Nos dias dos jogos. Então isso vai ser fácil de fazer. Não dá para esquecer do jeitinho, né? Isso está parecendo muito do jeitinho. O puxadinho, né? Não tem dúvida nenhuma. Então vamos passar a impressão, e eu te digo que na atual conjuntura isso já está muito bom. Agora, nós não teremos no Brasil um terminal aeroportuário como o aeroporto de Pequim construiu para as Olimpíadas lá, com 45 milhões de passageiros de capacidade. Isso significa 2 vezes em um terminal, 2 vezes a capacidade de todo o aeroporto de Guarulhos e todo o aeroporto do Galeão. Em um terminal. Em um terminal. O que significa isso? As Olimpíadas de Pequim já passaram e esse terminal está atendendo ao aumento de demanda chinesa muito bem, obrigado. Perfeito. Então essa é uma prova concreta de que nós vamos nos preparar em infraestrutura para as Olimpíadas e a Copa do Mundo. No entanto,
nós podemos, depois que entregarem o troféu e as medalhas para os atletas e para os times, para o time campeão, nós vamos voltar à velha realidade brasileira de aeroportos cheios, filas, avião atrasado, desconforto, etc, etc, etc. Perfeito. Parece ficar claro, então, por exemplo, com relação à China, já tocou aí 2 vezes nesse assunto, de que esse macro contexto de infraestrutura na China é um fator que auxilia a competitividade do país. No Brasil, parece que é algo que reduz essa competitividade. Eu perguntaria, então, em relação aos demais países do BRICS, a Rússia e a Índia, eles estão mais próximos da nossa situação ou mais próximos da situação da China? Ou é algo completamente diferente? É um pouco diferente quando nós falamos de macro logística, né? Porque vamos analisar a Rússia, né? Quando a gente olha a matriz de transportes da Rússia, a matriz de transporte da Rússia é uma matriz muito dependente de ferrovias e hidrovias. Ao passo que a nossa matriz é uma matriz muito dependente de rodovias. As nossas rodovias funcionam praticamente o ano inteiro, a não ser que em condições de chuva, como nós tivemos em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Mas as nossas rodovias meio que funcionam o ano inteiro. Então você pode fazer uma programação logística para escoamento, né, da sua safra, vamos dizer assim, quase que o ano inteiro. Né? O nosso problema é que nós não temos capacidade de armazenagem, porque se nós tivéssemos, nós poderíamos fazer igual os Estados Unidos fazem, que é armazenar, controlar preço e escoar à medida em que o preço melhora. Claro, né? Claro. No caso da Rússia, não. A Rússia, não só a matriz dela é diferente da nossa, como ela para 6 meses por ano, praticamente, que é o inverno russo. E, além disso, as cadeias produtivas da Rússia são muito diferentes das cadeias produtivas do Brasil. A mesma coisa acontece com a Índia. A Índia é um país onde a matriz de transportes ela é muito dependente da ferrovia, Certo. tanto para transporte passageiro quanto para transporte de cargas. E, além disso, a estrutura das cadeias produtivas da Índia é muito, muito diferente da estrutura da cadeia produtiva do Brasil. O agronegócio indiano, por exemplo, é um agronegócio que se sustenta no mercado interno, né, com o mercado interno. A produção agrícola da Índia é uma produção quase que totalmente voltada para o mercado interno, né, consumo interno. Isso faz com que as áreas de produção vendam para as regiões mais próximas. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, nós temos fronteiras agrícolas que dependem de grandes distâncias rodoviárias, né? Como, por exemplo, uma fronteira agrícola em Rondônia, ela caminha na direção, no seu escoamento, caminha na direção de Paranaguá, ou Santos, para exportação, né? Então, eu acho que o Brasil, em termos logísticos, hoje, para a gente olhar a nossa competitividade, nós deveríamos comparar com os Estados Unidos. E aí nós estamos muito atrás. Perfeito, perfeito. Interessante pensar na situação de uma empresa que esteja presente nesses diversos países e que tenha que fazer a otimização, a gestão dessa sua cadeia de valor, dessa sua cadeia de suprimento. O que a gente poderia trazer aí quais seriam as melhores práticas para se gerir a cadeia de suprimentos de uma empresa, tamanha essa complexidade entre esses países? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque muitas empresas atuam em várias regiões, né? E quando elas chegam no Brasil e veem essa dificuldade de infraestrutura, como nós estamos descrevendo, a primeira coisa que eles fazem é garantir a excelência operacional. O que significa isso? Significa que os processos são desenhados para que você tenha o menor acúmulo de custos possível. Os processos são desenhados para você enfrentar as dificuldades logísticas de uma maneira tal que a sua competitividade não seja atingida negativamente, no mínimo
na formação dos custos que levam, em última instância, à formação do preço. Só que isso tem um problema, Sagô. Tem um problema que todas as empresas que visam sempre e prioritariamente a excelência operacional, elas podem se esquecer, isso é uma armadilha que elas enfrentam, elas podem se esquecer de entregar valor para o mercado, entregar valor para o cliente. Em geral, a equação é uma equação muito difícil de você equilibrar. E a gente precisa buscar esse equilíbrio entre excelência operacional e entrega de valor. Muitas empresas, então, quando vem essa situação de logística no país, olha e fala assim, não, é um país onde o mercado compreende, o mercado entende as dificuldades logísticas que nós enfrentamos. Então nós temos que buscar excelência operacional para fazer com que os nossos custos sejam os menores possíveis e a nossa margem seja formada em cima de redução de custo. Certo. A isso se dá o nome de excelência operacional. Mas se esquece que o mercado não entende, não compreende as suas dificuldades logísticas. O mercado quer satisfação das suas necessidades. Então uma pessoa que sai de casa agora, nesse momento, e vai comprar o seu produto lá no supermercado, o que essa pessoa quer? Qualidade, bom preço e encontrar o produto. Você pode ter excelência operacional para garantir um bom preço. Você pode ter uma excelente qualidade de produção. Mas se você não tem condições logísticas para posicionar esse produto lá na prateleira, todo aquele esforço de excelência operacional, ele vai por água abaixo porque você está simplesmente atingindo um valor que as pessoas têm, que é dar acessibilidade aos produtos e acessibilidade logística. Então é preciso que a gente busque, não vamos cair nessa armadilha. O Brasil apresenta desafios logísticos sérios, gargalos sérios de logística, que nos levam à busca permanente da excelência operacional. Mas não vamos esquecer que isso aí é só metade da equação. Perfeito. A outra metade está na entrega de valor. Acho que esse é um ponto excelente, porque acho que é muito comum, quando a gente fala de gestão da cadeia de suprimentos, a gente associar imediatamente com a excelência operacional. Existe algum caso, algum exemplo, algum case nessa área de supply chain, de gestão da cadeia de valor, em que esta gestão tem, assim, obviamente, uma correlação com a excelência operacional, mas dê suporte a uma estratégia de diferenciação, de entrega de valor? Particularmente, Sagô, eu gosto muito de citar o caso da Zara. Da Zara. É até um caso que nós temos como referência no nosso programa, né, de cadeia de suprimentos. Tá. O programa de cadeia de valor, cadeia de demanda, ele tem uma questão que é estudar cases de referência, casos de referência no mundo inteiro, né? E quando nós olhamos para o caso da Zara, é um caso muito interessante, porque existe aí uma combinação de excelência operacional com entrega de valor. Então, em determinados pontos da cadeia de suprimento, você vê que você tem uma certa atividade, um certo processo que fica mais caro. Um exemplo, o transporte de roupas já no cabide e já nas araras, perfeito, por avião ou por caminhão, pronto para ser colocado direto na loja. Para quem olha o assunto excelência operacional, e individualmente naquele ponto, como uma ilha, né? Aquele processo como uma ilha, vai olhar e falar assim, mas espera aí, alguém está pagando para transportar a arara, né? Aqueles grandes cabides, para transportar a roupa já no cabide. Claro, se nós tivermos uma visão focada só na ilha, vai ficar mais caro mesmo. Sim. Então, uma empresa que chega e tem essa visão só de ilha, vai procurar fazer o quê? Vai procurar tirar a roupa do cabide,
dobrar a roupa, colocar numa caixa, colocar o maior número possível de peças, uma em cima da outra. Sim. Se possível, preencher os espaços de lado da caixa para não transportar ar, fechar aquela caixa e ir para a loja. Sim. Isso é excelência operacional. Seria a visão até tradicional, entre aspas. Tradicional. Com isso, o que vai acontecer? Você vai colocar um monte de caixas num caminhão, vai passar com esse caminhão por uma estrada ruim, mas em compensação, o custo do aproveitamento da carroceria do caminhão vai ser muito menor, o que lhe garante uma compensação para se lidar com a macrologística ruim do Brasil. Então, quando você soma a sua conta de transporte, você vai ter a impressão que a sua conta de transporte é baixa. Certo. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa ilha e linkar e conectar essa ilha a um arquipélago de excelência. Esse arquipélago de excelência é o arquipélago da cadeia de suprimentos, da gestão da cadeia de suprimentos, da demanda ao suprimento, formando o que a gente chama de cadeia de valor. Perfeito. Aliás, é o nome do nosso programa, cadeia de valor, né? Gestão da cadeia de valor, da demanda ao suprimento. Certo. Vamos fazer isso na prática, então, usando o mesmo exemplo do vestuário, né? Da camisa. Imagine que, quando aquela caixa chegar lá na loja, você vai ter que ter alguém para pegar essa caixa, levar num andar superior ou num andar inferior, para ficar manipulando essa caixa. Você vai tirar a camisa de dentro da caixa, vai passar a camisa, Sim. vai depois colocar a camisa no cabide, vai colocar uma etiqueta de preço naquela peça, colocar na arara, descer com a arara até na loja. Uhum. Ok? Vamos analisar a cadeia de valor aqui. Primeiro, um cliente qualquer pode ter passado na loja, procurando aquela peça e não ter encontrado no tempo em que você estava com essa peça lá em cima. Sim. O valor que essa peça tem é zero. Sim. Zero. Então, toda a sua excelência de produção, ir aos diversos desfiles de moda, para saber a tendência da moda, etc., etc., pode saber de uma coisa: uma venda perdida aconteceu. Sim. E nunca mais você vai recuperar aquela venda, né? Então, o que acontece? Você perdeu o valor porque perdeu o cliente. E ainda está gastando muito passando, que é mão de obra que está ali, passando aquela peça, arrumando a peça no capide, etiquetando, etc. A pergunta que fica é: se nós olharmos isso de forma integrada, o que fica mais barato? Sair com essa peça no cabide ou passar essa peça lá na loja? Tá. Essa é a questão principal da chamada cadeia de valor. É um somatório de acúmulo de custos com um somatório de acumulado de valores e fazer uma comparação. Qual que é o processo que é melhor? O da excelência operacional ou da entrega de valor? Ou os dois juntos? Uhum. Como eu te falo, a Zara é uma referência nesse equilíbrio. Perfeito. Apesar de contrariar em algumas ilhas, né, aquilo que seria o normalmente feito, né, como você bem colocou aí, não otimiza os pacotes, porque no todo tem um resultado melhor. É exatamente isso. O que é a gestão da cadeia de valor da demanda ao suprimento? É justamente você entender que as partes otimizadas não levam necessariamente à otimização do todo. Perfeito. Porque em termos de logística, o que interessa são as interfaces. Uhum. Se você não tiver as interfaces otimizadas, você perde a otimização das partes e o seu todo fica desotimizado.
Então tem muitas cadeias de suprimento hoje que a gente vê no Brasil, que são cadeias que o processo é muito bem desenhado para atingir eficiência operacional. Mas à medida que a matéria-prima, o serviço, o produto caminha nessa cadeia, o que acontece é que existe uma desconstrução de valor. Perfeito, perfeito. Mas já que você tocou no assunto, a Fundação então tem um programa que foca no tema? Tem um programa que foca exatamente nesse tema, é um programa único no Brasil, que nós temos esse conceito de você conectar a cadeia de valor com a cadeia produtiva e a cadeia de suprimentos e fazer o desenho dos seus processos não só para atingir excelência operacional, mas também atingir essa entrega de valor. Perfeito. É o programa, não é, que a gente chama de gestão da cadeia de valor da demanda ao suprimento, que acontece, no caso nesse ano nosso, ele acontece entre os dias 22 e 26 de agosto em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Perfeito. Professor, então, para a gente chegar à etapa final aí da nossa conversa, o perfil do gestor desta cadeia de valor tem mudado ao longo do tempo? É bastante diferente o gestor de antes do gestor de agora? Tem mudado sim. Porque o perfil do gestor de antigamente era um perfil de uma pessoa, de um profissional que tinha uma visão limitada à sua função, ao seu processo, né? Então, se aquele gestor desempenhava bem a sua função de compras, por exemplo, ele era um gestor que satisfazia as expectativas da empresa, né? Só que hoje em dia, o que nós temos? Nós temos algumas tendências muito importantes. Depois que o Brasil já não viveu e não vive mais, e eu espero sinceramente que a gente não volte a viver, a questão da hiperinflação, né? Na época da hiperinflação, a empresa que tinha estoque muito alto era uma empresa que tinha a sua competitividade garantida, né? Porque ela tinha bala na agulha para sustentar grandes estoques, né? Então, quando lá no segundo dia útil do mês, no quinto dia útil do mês, que o trabalhador recebia o seu salário, ele corria lá no supermercado, né, e comprava aquele monte de arroz e de feijão para passar o resto do mês. Então, ele estocava em casa também. Então, quem tinha mais estoque em casa conseguia dar uma produtividade maior ao dinheiro que ganhava. Quem tinha estoque lá na loja ganhava também, quem tinha estoque lá na fábrica ganhava também. Então a cadeia de suprimentos era uma cadeia estocada, né? Onde todo mundo ganhava pela especulação, né? Quando você vive numa situação onde os juros não são tão altos assim, a inflação não é tão alta assim, o que manda mais é eficiência. Sem dúvida. Muito mais do que acúmulo de estoques. É o que nós vivemos hoje no Brasil. Agora, se eu não quero estocar em casa, na cadeia de suprimentos, o próximo elemento é o supermercado, é a loja. Aí a loja fala, mas eu também não quero estocar para você, porque isso vai me custar muito, né? Aí a loja fala, então tá, vamos mandar lá para o armazém, né? Lá para o centro de distribuição. O centro de distribuição fala, eu também não quero estocar, eu vou mandar para a fábrica, né? E a fábrica fala, não, eu vou, pelo contrário, eu tenho que adicionar valor, porque eu tenho que entregar aquilo que o Sagô quer, da forma que ele quer, né? Customizado, feito sob medida, né? Então, e além disso, eu não posso fazer estoque, o que eu faço? Eu vou transferir lá para o meu fornecedor esse estoque. E aí, o que acontece? O fornecedor ele tem uma relação com quem? Com o comprador da fábrica. Então, o comprador tem que entender
A hora que o produto está sendo vendido lá na ponta, para como que ele vai ser produzido, para comprar certo e para pedir para o fornecedor entregar na hora certa. Perfeito. Para não ter estoque. Então, qual que é o perfil dessa pessoa hoje? É um perfil de cadeia de suprimentos. É um perfil da visão sistêmica, integrada. Ele faz parte, ele compra para vender melhor. Ele compra para produzir melhor. Quem produz, produz para vender melhor. Produz para comprar melhor. Então, quando a gente vê isso, o novo gestor é um gestor que ele tem que ter essa visão do todo. E aí é muito interessante, porque um programa como esse nosso, né, que acontece lá em agosto, em São Paulo, né, ele tem uma característica interessante, porque ele tem perfil de quem? Ele tem perfil de quem vende. Então, gente que mexe com a área comercial vai encontrar interesse nos conteúdos do programa. Sim. Gente que mexe com logística, naturalmente vai ter interesse. Gente que mexe com produção vai ter interesse. Gente que mexe com compras vai ter interesse. Gente da área de serviços vai ter interesse. Gente da área de produtos vai ter interesse. E mais ainda, gente que está indiretamente ligado à questão logística das outras empresas, dos seus clientes. Então, gente de banco tem interesse, porque é fornecedor financeiro das cadeias de suprimento. Gente que mexe com telecomunicações, com tecnologia da informação, até com recursos humanos, para saber contratar direito esse perfil. Sem dúvida, senão vai contratar com base em um perfil anterior, né? Exatamente. Excelente. Dá para ver que o perfil mudou bastante, professor. E acho que conseguimos abordar de uma maneira bem objetiva e rápida. Eu te agradeço. Eu quero só, que você me permita só uma questão. À vontade. O Brasil hoje vive um problema muito sério de falta de mão de obra. E eu quero deixar para os nossos amigos a seguinte mensagem: a especialização é o caminho que as empresas estão percorrendo na sua demanda. Então, se nós temos aí profissionais que estão um pouco desassociados, desalinhados do mercado de trabalho, e um mercado que é demandante, mas em compensação muita gente fala, pô, mas eu não tenho muita colocação. Tá? É porque nós estamos descobrindo que a especialização é o que falta. O generalista, ele começa a perder lugar no Brasil para o especializado. É por isso que programas dessa natureza que nós estamos oferecendo, eles também têm um objetivo de especializar as pessoas num assunto complexo que é esse da cadeia de suprimentos, né, do entendimento da cadeia de valor, da cadeia de demanda. Né? Então, eu deixo um recado para que vocês pensem também nessa questão que o Brasil é um país que vai cada vez mais precisar de mão de obra especializada, de mão de obra que tenha um diferencial. Então, vamos procurar esse diferencial da melhor forma possível, e se o diferencial que vocês estiverem procurando está dentro dos conceitos de cadeia de suprimentos, logística, processos integrados de cadeia de valor, nós estaremos à disposição de vocês. E seja pelo macro contexto inicialmente abordado, e seja pela própria parte da gestão propriamente dita, me parece que é um tema obrigatório, pelo que eu entendo. Sem dúvida. Se é obrigatório e demandado, e com o conhecimento que, digamos assim, ainda não é totalmente disseminado nas empresas, sem dúvida é um diferencial que vai se refletir na empregabilidade do executivo que estiver presente. Isso mesmo. Professor, muito obrigado. De nada. Agradecer também a você que esteve com a gente até agora e te convidar nesse momento agora para clicar nesse link aí embaixo do seu vídeo para participar de um chat com o professor Paulo Rezende. O professor está à disposição para continuar essa conversa, agora totalmente ao vivo, por esse chat. Um abraço, muito obrigado da Fundação Dom Cabral para vocês
e até o próximo vídeo.